Bom dia, meus alunos. Beleza? Então, hoje nós temos um assunto bem interessante para falar. Nosso assunto hoje é clima. Primeiro, quando eu tenho que entender de clima, é a diferença de tempo e clima. O que é tempo? O tempo é o estado momentâneo da atmosfera. A gente olhar pela janela e entender que está chuvoso, está ensolarado, está seco, está úmido, está ventando, está ventando, está quente, está frio, do momento. Isso então é o tempo. O jornal fala, previsão do tempo, como é que vai estar o tempo amanhã, como é que vai estar as condições atmosféricas de amanhã. Já o clima, já é como que esse tempo se comporta, normalmente. A gente fala assim, naquela região chove muito no verão e é mais seco no inverno. Olha só, uma característica, como que a gente está entendendo, se a gente for uma época lá no verão, a gente vai esperar que possivelmente vai ter chuva, que o tempo vai estar com chuva. Mas pode ser que esteja ensolarado. O tempo não quer dizer que está igualzinho ao clima, mas é o normal dele é ser mais chuvoso naquela época do ano. Então isso é o clima. Então tempo e clima tem essa diferença. O que é o tempo? O tempo é a condição momentânea da atmosfera e o clima é o comportamento do tempo, o comportamento normal do tempo em determinada região durante o ano. Então isso é o clima. Então é o clima e tempo. Então, dentro dessa condição, a gente pode observar, então, assim, a gente estuda mais é o clima. O clima e o tempo também, mas o clima, nós temos aí os chamados elementos e fatores climáticos. O que são os elementos climáticos? Elemento climático é tudo aquilo que caracteriza o clima. Como é que se caracteriza o clima ou o tempo? Vou falar do clima, mas serve para o tempo também. Como é que se caracteriza o clima? O clima, ele está frio, está quente, temperatura. Então, a temperatura é o elemento do clima. Está chuvoso, não está chuvoso. Está chovendo, não está chovendo. É chuva. Pluviosidade. Outro elemento climático. Umidade do ar. Está muito úmido, muito seco o ar. Umidade do ar é outro elemento climático. Vento. Está ventando muito, ventando pouco. Vento é outro elemento climático. E o outro elemento climático é a pressão atmosférica. Alta pressão, baixa pressão. Então, isso tudo são elementos e fatores climáticos. Então, é importante saber quais são os elementos climáticos. Ele caracteriza o clima ou o tempo. E tem os fatores climáticos. O que são os fatores climáticos? O fator climático é tudo aquilo que faz com que o elemento se comporte daquela maneira em determinado momento. Por exemplo, por que Vitória é mais quente que Domingos Martins? Por causa da altitude. Então, a altitude, repara, um fator climático, que faz com que o elemento climático se comporte de uma maneira aqui e aqui de outra. Então, a altitude é o elemento climático. É um fator climático, quer dizer, a altitude é um fator climático. Então, a altitude é um fator climático. Quanto mais alto, mais frio. Quanto mais baixo, mais quente. Quanto mais alto, menor pressão. Quanto mais baixo, menor pressão. Então, isso é um fator climático. Outro fator climático, a latitude. O Equador, essa parte mais central aqui da Terra, o Equador, ele está aqui. Quanto mais distante do Equador a gente tiver, mais frio. Quanto mais distante do Equador a gente tiver, mais frio. Quanto mais próximo do Equador, mais quente. Por isso que é chamada zona tórrida. É a zona mais quente que tem da Terra, está próximo ao Equador. Então a latitude é um fator climático, um dos principais fatores climáticos. É por ele que dá as chamadas zonas térmicas da Terra. A zona polar, que são as regiões polares, a zona temperada, são as latitudes médias, e a zona intertropical, que é entre os trópicos, que é chamada zona tórrida, região mais quente do planeta. Então a latitude é um fator climático. Um outro fator climático é qual? O relevo. Como é que é relevo? Relevo não é altitude? Não. Relevo e altitude, nessa questão, são dois fatores diferentes. O relevo, como é que ele influencia? Você tem um relevo, uma montanha, vem uma umidade, o vento com uma umidade, chega aqui, o relevo bloqueia. Ele deixa aqui mais seco. Então, quer dizer, se aqui está mais úmido, aqui está mais seco, por que aqui está mais úmido, aqui está mais seco? Porque o relevo está bloqueando a umidade. Então, o relevo é um fator climático. Quando vem a umidade aqui e ganha altitude, fica
Fica mais frio a nuvem, chove. Choveu por quê? Por causa do relevo. Então o relevo ele faz ficar mais chuvoso, faz ficar mais úmido, faz ficar mais seco. Ele às vezes direciona a massa de ar para outro lugar porque não deixa passar a massa de ar para um local. Ele bloqueia ou direciona a massa de ar. Então o relevo tem essa característica. Então ele também é um fator climático. Um outro fator climático, a vegetação. A vegetação é um fator climático bem importante. A vegetação, só que nós temos que entender o seguinte, tanto a vegetação influencia no clima, mas o clima também influencia na vegetação. Inclusive a influência do clima na vegetação é maior, mas a vegetação influencia no clima, por isso que é um fator climático. Como que a vegetação influencia no clima? Quanto maior a cobertura vegetal, mais úmido. Quanto maior a cobertura vegetal, mais úmido. Por quê? Porque a vegetação ela evapotranspira. Tem uma árvore da Amazônia chamada samaúma, que ela chega a lançar no ar em torno de 1.000 litros de água por dia, uma árvore adulta. Uma árvore. Imagina a floresta, a quantidade de água que joga para a atmosfera. É lógico que cada vegetal, cada planta, cada espécie tem uma quantidade que evapora mais e menos. Mas, em média, joga muita água no ar. Então, quer dizer, a vegetação, a principal característica dela é a umidade. Ela influencia na umidade. Quanto maior a cobertura vegetal, mais úmido é o local. Beleza? Né? Outro fator climático que nós podemos falar, correntes marítimas. As correntes marítimas, elas são de grande importância, mas influenciam mais o litoral. Água fria ou água quente? Qual que evapora mais? Água quente. Então, aonde tem uma corrente, né, litorânea quente, a evaporação é maior, mais umidade para o litoral. Os litorais são mais úmidos. Se é uma corrente fria, não tem umidade, quase não evapora, deixa o litoral seco. Tem alguns desertos, inclusive, por exemplo, o deserto do Atacama, que é o deserto mais seco do mundo, o deserto do Kalahari, na África, são desertos causados pelas correntes marítimas. É um dos principais fatores causadores do deserto são as correntes marítimas. Um outro fator climático, a proximidade do mar. Né? Quanto mais próximo do mar, o local é mais úmido, a gente chama de maritimidade. Quanto mais distante do mar, o lugar é mais seco, chamamos de continentalidade. Né? E uma característica interessante, isso serve para qualquer lugar, aonde é mais seco, o ar é mais seco, então normalmente próximo do mar é mais úmido, né? Distante do mar é mais seco, aonde é mais seco, distante do mar, a variação da temperatura é maior. Então a umidade do ar também influencia na variação da temperatura. Pode reparar que desertos, durante o dia, meio-dia, assim, está quase 50 graus a temperatura em alguns desertos. Chega à noite está quase 0 graus. Olha a variação que teve a temperatura. Por quê? Porque quase não tem água, porque a água tem muito calor específico grande. Consequentemente, consegue segurar mais, reter mais o calor. Então isso faz da umidade também da região proximidade do mar ter também essa característica. Lugares distantes do mar, a variação de temperatura é maior. Próximo do mar, a variação de temperatura é menor. A gente chama de amplitude térmica. Amplitude térmica e variação de temperatura é a mesma coisa. Tá? Então a amplitude térmica é maior distante do mar e é menor próximo do mar. No mar quase não tem grande variação de temperatura. Durante dia e noite, por exemplo. Tá? Então esses são os fatores climáticos. Né? Falei com vocês. Vamos só relembrar quais são os principais fatores climáticos. A latitude, a altitude, o relevo, a vegetação, as correntes marítimas, né, são os principais fatores climáticos. Beleza? Isso então faz o clima, monta o clima. Né? Daí os comportamentos. Só que tem umas coisas interessantes. Por exemplo, tem condição de ter uma geleira no Equador? Tem. Mas lá no Equador, na região mais quente, que tem, como é que vai ter uma geleira? A altitude. A altitude também pode provocar essa variação. Né? Então você tem a Cordilheira dos Andes, por exemplo, que é cortado pelo Equador, e lá em cima tem geleira. Né? Tem condição de ter deserto junto ao litoral? Tem, como já até citei aqui, que as correntes marítimas fazem desertos no litoral. Então, para a gente poder compreender o clima do lugar, a gente não consegue compreender somente olhando um fator climático. A gente tem que examinar o conjunto dos fatores climáticos. Né? Que conjunto de fatores climáticos são esses? Né?
entender todos eles juntos, como é que eles estão se comportando naquele lugar. E esse conjunto de fatores climáticos compõe o clima do lugar. Aí, pelas características climáticas do local, a gente consegue fazer os tipos climáticos, né? Os principais tipos climáticos que existem na Terra, de forma assim, geral, lógico que tem várias ramificações de cada um desses. Nós temos o clima tropical, por exemplo. O clima tropical é um clima que é característico por quê? Ser mais chuvoso no verão e mais seco no inverno. E é um clima, normalmente, temperaturas um pouco mais altas, principalmente no verão. No inverno pode cair até um pouquinho, mas, em média, temperatura alta. Nós temos o clima equatorial, região mais próxima do Equador, normalmente. É um clima interessante porque ele é muito úmido, muito chuvoso e é quente praticamente o ano todo. É o clima, por exemplo, da Amazônia. Nós temos o clima temperado. Aqui no Brasil nós não temos o clima temperado. O clima temperado. Como é que é o clima temperado? O clima temperado é o clima que tem as características das 4 estações bem definidas. Nós temos ali o inverno, com cara de inverno, jeitão de inverno, frio, muito frio, tá? E quando tem chuva é precipitação de neve, então muito frio. Aí vem, depois do inverno, vem a primavera. Aí começa a ver o degelo, as folhas começam a rebrotar, né? Então é a primavera, característica de primavera. E quando chega o verão, é quente. Você não pensa que num clima temperado, como é o clima europeu, como o clima até de boa parte dos Estados Unidos, como Nova York, por exemplo, lá é frio o tempo todo. Não é. Lá o verão desses locais são às vezes mais quente que o nosso verão aqui. Tem ondas de calor na Europa, ondas de calor nos Estados Unidos, que chega a 40 graus. Né? Só que lá eles têm um comportamento climático assim, melhor distribuído. No contexto de quê? No contexto de ter verões mais quentes, invernos mais frios, então tem toda essa variação. Mas o inverno lá é frio e o verão é quente. E o outono e a primavera é o meio termo. Né? O outono, depois vem o outono, que é o resfriar, as folhas caírem das árvores, né? E o degelar, o esquentar, o gelar, indo para o inverno. O outono é o resfriamento. Então começa a ter o resfriamento ali no outono, para chegar no inverno de novo. Então esse é o clima temperado, tem essas características, as 4 estações bem definidas. E tem o clima polar. O clima polar é o clima que é frio o tempo todo, praticamente. Tem uma variação de temperatura alta também, que às vezes as regiões polares, dependendo do local, das extremidades dos polos, chega às vezes no verão, está com temperatura em torno de -4, -5 no verão. Fala, pô, mas é frio, né? É frio mesmo. Aí quando chega no inverno está -70. Olha a variação. Quase 70 graus, 60 graus de variação entre inverno e verão. Então nós temos que ver também isso daí. Mas é frio o tempo todo. O tempo todo. A maior parte das regiões polares que são habitadas, quando chega no verão, está em torno de seus 15 graus, como Alasca, por exemplo. 17 graus, chegando até 20 graus no máximo durante o verão. No máximo do verão. O normal está em torno de 15 graus o verão. E no inverno chega a 20 graus abaixo de zero, 15 graus abaixo de zero. Essas são regiões polares, quer dizer, é frio praticamente o ano todo. Tá? Bem frio. Tá? No verão, mas o verão também não é assim 3 meses de verão, não. O verão nas regiões polares são assim, 1 semana, 2 semanas, no máximo 1 mês, que chega a ter temperaturas positivas, né? Dessa maneira. Beleza? Então esses são os principais tipos climáticos da Terra. Então eu falei hoje do que é o diferente de tempo e clima, né? Diferenciei o tempo e clima, falei o que são os elementos climáticos e falei dos fatores climáticos. Falei também depois sobre os tipos de clima, os principais tipos de clima. Tá? Os tipos de clima do Brasil, deixa eu falar logo esse também, que é tão rapidinho. Nós temos 6 tipos de climas no Brasil, basicamente. Quais são eles? Nós temos o clima equatorial, na Amazônia, quente e úmido o ano todo, praticamente. Nós temos o clima tropical, típico mesmo, assim, ser clima tropical, na região central do Brasil, na região ali de Mato Grosso, sul do Mato Grosso do Sul, Goiânia, né? Que é o clima que é chuvoso no verão, úmido no verão e seco no inverno. A temperatura no verão é quente, no inverno brando. Tá? Nós temos o clima tropical de altitude, da região serrana aqui do estado do Espírito Santo, já chega a ser esse clima, né? Que é a região serrana do Sudeste, Minas Gerais, um pedaço do Rio de Janeiro, São Paulo. E como é que é esse clima tropical de altitude? Ele também é chuvoso no verão e mais seco no inverno. Porém, no inverno ele é mais para frio, e em verão mais para brando, por fator altitude. Então ele é mais frio um pouquinho do que o tropical típico. Nós temos um clima tropical
úmido ou tropical litorâneo, que é do litoral brasileiro, desde o litoral do Nordeste até o Espírito Santo, mais ou menos aqui assim. Mas é mais característico, isso tudo que eu vou falar das características, mais característico da região Nordeste. Esse clima, mesmo sendo chamado de tropical, ele é o inverso do clima tropical mesmo, típico, né? Ele é até chamado por algumas pessoas de clima mediterrâneo, né? Por quê? Porque ele é mais chuvoso no verão, no inverno, calma aí, mais chuvoso no inverno e mais seco no verão. Ó, mas é quente o ano todo. Tanto que o pessoal do Nordeste chama o inverno quando chove, né? É o clima tropical úmido, o tropical litorâneo, tropical atlântico, tem várias terminologias. O pessoal do Nordeste é muito do Mediterrâneo, clima mediterrâneo. Tá? Mas nos livros não traz clima mediterrâneo, não. Isso é mais questão local deles falarem, do jeito que eles falam. Porque assemelha com o clima mediterrâneo, realmente. Tá? No Nordeste também, mas já no sertão nordestino, nós temos o clima semiárido. O clima semiárido do sertão nordestino é um clima mais seco do Brasil. Mas só lembrando uma coisa, no Brasil nós não temos clima seco. Nós temos o clima mais seco do Brasil, que é o clima semiárido. No Brasil nós não temos o clima árido ou desértico. O Brasil não tem deserto. Então, no sertão nordestino é o clima semiárido. Como é que caracteriza o clima semiárido? São chuvas irregulares, quer dizer, não tem um período certinho para chover. Chuvas intermitentes, que chove um período, um tempo sem chover. Quente o ano todo, praticamente. Quente o ano todo. É o clima mais seco do Brasil. Então, é essa a característica do clima. O que faz lá ser dessa maneira? Né? Nós temos o Planalto de Borborema, que de uma certa maneira, o relevo influencia não deixando a umidade do oceano chegar. Então, isso também é uma influência. Mas a principal razão dali ser uma região mais seca é porque ele é uma região de alta pressão atmosférica. Porque quando o vento, alta pressão, o vento está descendo, pressão, está pressionando o chão, alta pressão. Quando ele pressiona o chão, o vento sai dali. Então, gera o quê? Quando o vento sai dali, indo para outros locais, não deixa a umidade chegar ali. Então, isso faz a região ser uma das regiões mais secas, a região mais seca do Brasil. Né? Mas não é seca, tá? Só para lembrar. Porque lá chove mais que 250 milímetros anuais. E para ser considerada uma região desértica ou árida, seca, tem que chover anualmente menos de 250 milímetros anuais. Beleza? E temos, para finalizar, o clima subtropical, que é o clima do sul do Brasil. É o clima mais frio do Brasil. É o clima que está na zona temperada. O único clima que está na zona temperada. Mas não é clima temperado. Mas por ele estar na zona temperada, ele está dentro do grupo dos tropicais ainda, da zona temperada, ele é um clima que mais se assemelha, né, como se fosse uma transição entre o tropical e o temperado. Porque lá nós temos verões quentes, invernos frios. Olha só, duas estações bem definidas. Verão quente e inverno frio. Tá? E chuvas bem distribuídas. Não chove nem muito numa época, nem pouco numa época. Chuvas bem distribuídas. Isso caracteriza o clima subtropical, que é basicamente os 3 estados do sul do Brasil. Tá? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Beleza? Então, esses são os climas brasileiros. Né? Os climas brasileiros são esses, são 6 climas brasileiros. Relembrando os climas brasileiros: clima equatorial na Amazônia, clima tropical na região central do Brasil, Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. O clima tropical de altitude, que é da região serrana daqui do Sudeste. Nós temos o clima tropical úmido, que é do litoral do Sudeste e do Nordeste. Nós temos o clima do sertão, o clima semiárido do sertão nordestino e o clima subtropical do sul do Brasil. Beleza, meus amigos? Então, essa aula sobre clima, né? Clima, eu tentei sintetizar ao máximo aqui, mas as principais dicas eu falei aqui para os senhores a respeito de clima. Tá? Um abraço, grande abraço a todos.